Bom dia, gente! Bom dia, galera! Salve, salve, meu povo! Meus futuros aprovados e aprovadas! Tudo bem com vocês? Tudo ok aí? Legal o áudio? Tudo certinho? Evelyn Brito, Larissa... Ok, todo mundo aí pertinho da gente. Dá um salve aí no chat para ver quem tá aí, galera que tá online, ligadinha nessa aula top, a melhor do Norte e Nordeste aí, Sociologia na Veia, tá? Hoje, com 2 horários para vocês aí, né? Existiu essa necessidade de pegar esses 2 horários aí, da professora Paula também junto com o meu, né? Na próxima semana aí ela dá esse horário dobrado, né? Ok aí? Estão me vendo aí, gente? Não tá aparecendo aí não, é? Oi, Evelyn. Não tá aparecendo não? Para vocês a imagem aí, é? Tudo ok? Aí, Arthur, no Meet não, mas agora tudo beleza, né? Tudo ok aí. Certinho? Maravilha, né? Ainda não, Arthur. Vê direitinho aí. Acho que é no Meet, né? No Meet não está aí. Ok. Essa parte técnica aí, 1 segundo. Meu técnico. Minha galera aí dos bastidores. Do making off. Ligar o microfone do Meet. Peraí. Ok. Ativou aí? Tudo ok aí então? Microfone e câmera do Meet? Legal? Pronto! Maravilha! Agora sim! Ok! Minha gente, a todos muito bom dia, tá bom? Voltando aqui, dia 10 de março. Primeiro gostaria de parabenizar a todas as mulheres pelo seu Dia Internacional, não que seja tão somente no dia 8 de março, mas devemos às mulheres toda a honra, toda a grandiosidade da vida, tá bom? Acredito que em meio a esse emaranhado de situações, precisamos não esquecer das lutas, das batalhas, das noites mal dormidas, das guerras, do preconceito, da discriminação que as mulheres passaram ao longo do tempo e, infelizmente, continuam ainda a passar a sofrer essas intempéries nos dias atuais. Acredito que não suportamos mais, não dá mais para viver em meio ao feminicídio, como aconteceu ontem no Rio de Janeiro, não dá mais para viver com essa violência verbal, psicológica, física, que ainda as mulheres são as maiores vítimas da violência doméstica. Isso começa com uma palavra chamada preconceito. Aprendemos erroneamente um conceito de que a mulher é sexo frágil,
de que a mulher tem que ser submissa, e um sentido totalmente contrário da própria gramática nesse sentido. E aí você vem com a ideia de submissão como se fosse aí a mesma situação aí de uma escrava, de uma serva. E essa ideia está totalmente equivocada. Precisamos romper com esses valores, romper com essa ideia, tá? E seguir de fato os princípios humanos, que é o mesmo direito e a noção de equidade de gênero, tá? Então devemos sim todo o respeito no sentido de valorização e no sentido de honra ao gênero feminino, por conta das histórias, por conta das lutas, por conta de ser um ser humano com total competência para decidir, ser independente e se autogovernar. Se eu olhar para a história, eu vou perceber que várias mulheres atuaram como protagonistas, como atrizes principais de independência, de luta, de resistência. Por exemplo, a independência do Brasil, ela não foi, de fato, no dia 7 de setembro, não. Não houve luta lá, não. A independência do Brasil foi conquistada na Bahia, no dia 2 de julho de 1823, por mulheres baianas, que lutaram para expulsar da Bahia e, consequentemente, do Brasil, os portugueses que ficaram alojados no interior do Brasil. Não pense você que Dom Pedro I expulsou portugueses, não. Quem teve essa luta foram os baianos. E aí vem a Maria Filipa, aí vem Joana Angélica, e aí vem Maria Quitéria. Quando voltar aos vestibulares da UNEB, vocês vão ver que isso aí é uma questão da UNEB. A UNEB gosta muito de ressaltar esses valores femininos e a luta da mulher pela sua independência, pela sua ativação, inclusive no próprio Exército, que era proibido participação de mulher nas Forças Armadas, e automaticamente isso vai ter um up, isso vai ter um destaque para a presença feminina, tá? Então, não só aqui na Bahia, mas como também na Inglaterra e a França, no processo de guerra entre os dois países, a Joana d'Arc, por exemplo, você vai ter no Egito Antigo, na civilização, com o povo da Núbia, você vai ter as Candaces, né, velho? Todo mundo esquece desse assunto, passa por cima. Mas há um papel importantíssimo nas Candaces, que eram as esposas, as rainhas, que tinham tanto poder quanto o rei. Então a gente percebe que essa questão da desvalorização feminina foi em algumas culturas, que isso não é de fato aí uma regra. E algumas sociedades aprenderam a descartar, a submeter a mulher dentro de uma cultura machista. Mas assim como aprendemos a odiar, a ser machista, podemos também aprender a noção de igualdade, de equidade. Mandela dizia que assim como o ser humano aprendeu a odiar, ele também pode aprender a amar. Então isso é uma questão de educação, uma questão de cultura. Precisamos ultrapassar essa fase. Chega, tá bom? E aí meu conselho é que se valorizem, se respeitem, procurem a independência de vocês, que seja psicológica, que seja financeira e emocional, tá? E nesse sentido, gente, parabéns pelas lutas de vocês, pelas conquistas, e a luta continua, certo? Estamos avançando. Melhorou, estamos andando, mas ainda falta muito mais, tá? Isso é sociologia, o estudo da sociedade, das suas especificidades. E a gente não pode deixar de perceber que há, de fato, um desprezo, que há, de fato, ainda uma noção machista, patriarcalista, que tem prejudicado essas relações no seu cotidiano, tá bom? Então, vamos continuar a batalha pela equidade, pela igualdade de gênero. O vídeo está oscilando, veja aí, Arthur, o vídeo está oscilando, veja aí e tal, ok. Minha gente, então, de início, viu? Parabéns, vós mulheres, tá? E que nós, homens, possamos aprender, tá? Aprender a respeitar, a cuidar, e exatamente ser humano, tá bom? Valeu! Veja aí o vídeo oscilando aí, Arthur. Gente, vamos lá. Ao nosso assunto específico,
Hoje eu vou entrar nos principais sociólogos, na base, para que vocês utilizem esses nomes, utilizem esses pensamentos quando quiserem, dentro da redação e dentro da base de entendimento de sociedade. Vamos ver Durkheim, Emile Durkheim, vamos ver Weber, Max Weber e vamos ver Karl Marx, o maior crítico do capitalismo. Muitos até entendem que Marx era a favor do capitalismo, não a favor do exagero do capitalismo, tá? Mas a gente vai ver agora, tentar deixar bem claro para vocês, tá bom? Ok, vamos lá. Vou colocar aqui no quadro alguns pontos específicos para vocês. Ok, tudo certinho aí, né?
Coloquei aqui no quadro para vocês, gente, algumas informações que vocês não devem esquecer. E fator exatamente de diferenciação das alternativas, tá? Vamos nessa. Sociologia na veia, vamos acertar tanto nas provas, nas questões objetivas lá de humanas, como também nós vamos caminhar para o fundamento da redação. Se ligue aí, gente. As aulas de humana, elas são importantíssimas para que vocês criem base, sustentação, que é algo que mídia adora, né? Uma das coisas que mídia mais adora, além de malhar, né? De dar uma ótima aula aí para vocês, a rainha aí do Expert, tá bom? É encontrar uma redação substanciada, com embasamento. Daí a importância das aulas de humanas, tá? Para quem pensa, tá, não, eu acho que só a leitura, não. Você precisa fundamentar, para você ter lá seus 1000 na redação, seus 900 lá e brocar e alcançar o seu sonho, que é entrar na universidade, tá bom? Vamos lá, Tiagão. Seguindo primeiro, na aula passada, a gente viu o positivismo, né? A corrente positivista que valorizava a perspectiva da ciência. A razão, por si só, não se explicava. Então, a razão mais ciência, positivo. As experiências, o empirismo. Precisamos fazer experiências para ver lá as vacinas contra lá o Covid-19, para combater, para tornar o ser humano lá imune, tá? Legal. Seguindo essa corrente também, nós vamos ter o empirismo de Durkheim. Emile Durkheim, né, ali por volta final do século XVIII, início do século XIX, você vai ter, por exemplo, ali um pensamento de um camarada que vai dizer, olha, a sociedade ela precisa ser organizada para ter progresso, para ter desenvolvimento, é o que está no lema da bandeira nacional. Durkheim também concorda com o lema positivista, ele também é positivista. Para ter progresso tem que ter ordem. E uma sociedade, para ter esse desenvolvimento, ela precisa criar regras. Imagine como conviver em uma sociedade sem regras. Tá? Seria uma baderna, as coisas do jeito que está, com regra. O sinal, por exemplo, ali, ninguém respeita a sinaleira. Hoje, por exemplo, assisti um vídeo, o cara empinando em Minas Gerais, numa cidade mineira, e aí veio um cara na outra moto, e o cara empinando, fazendo manobra perigosa dentro da cidade, que é crime. Ele empinando, bateu a sua moto lá com um cara que não tinha nada a ver com a situação, um trabalhador, um cara honesto, que ia lá trabalhar e acabou matando um cidadão de bem. Então, vivemos com regra e as coisas já estão dessa forma. Imagine como convém uma sociedade sem leis. E aí eu chamo a atenção para um filósofo do século XX, Foucault, Michel Foucault. Ele tem um livro chamado Vigiar e Punir. E exatamente nós temos que repensar isso. Os crimes precisam, de fato, obter leis, penas duras, proporcional a, de fato, o delito cometido e, de fato, uma justiça que aconteça, que saia do papel. Uma das coisas que Foucault fala dos crimes que são repetidos em um Estado, em um governo, é por conta de uma punição séria. Lembra lá do primeiro Código de Hammurabi? Meu sistema de leis, olho por olho e dente por dente. Tudo bem que naquele momento a elite não pagava nada, como também agora não pagaria. Mas se precisa, de fato, ter regras, ter leis, que o indivíduo venha, de fato, a cumprir. Ok. Então, Durkheim entende que para ter o progresso científico, o progresso social, o desenvolvimento de uma sociedade, é necessário ter regras. E essas regras eram chamadas de fato social. Fato social é um acontecimento, algo que seria noticiado, algo que todo mundo devia saber. Quer seja uma regra, um fenômeno social, o fato é um fenômeno, né? A morte, o crime, inclusive ele vai dizer o próprio suicídio, ele vai dizer, por exemplo, lá um desvio de conduta, um erro de um cidadão,
ele vai dizer que a sociedade ela tem regra e que a sociedade, na verdade, os indivíduos iriam ser dominados, iriam ser dirigidos por essas regras sociais. Então, o fato social é um acontecimento, é uma marca de uma sociedade. E para que essa sociedade vivesse de forma organizada, para que as pessoas conseguissem viver, plenamente, harmoniosamente, ele vai dizer que a sociedade criaria algo que fosse coercitivo. Ordem, por exemplo, você tem que pagar o imposto. Um exemplo, é uma ordem. Quem não paga o imposto vai sonegar, automaticamente vai cometer crime fiscal. Tem lá a lei, o fato social, o proibido matar. Então, se alguém mata, esse alguém vai estar sob a pena, sob júdice, tá? Vai ter que responder diante da sociedade. Então, o fato para ele tem que ser coercitivo. Tem que ser uma lei que exista, porque você vive em uma sociedade que uns pagam, outros não. Que alguém comete alguma coisa ou acontece algo, mas que o olhar jurídico são diferenciados. Vai entrar no oba-oba. Então, para ele, na perspectiva de Durkheim, todo fato social tem que ser coercitivo. Tem que ter uma ordem, tem que ter, de fato, ali uma punição, um sistema de vigilância. Ok. Primeira característica do fato social. A outra característica do fato social, ele tem que ser anterior. Quando você nasce, Evelyn nasceu, Arthur nasceu, Larissa, ok? Beleza? Mas quando você nasce, você já está recheada de regras. Você já vai, a sua família, que Durkheim vai dizer que é a base da sociedade, é o primeiro núcleo da sociedade. Quando você nasce naquela família, aquela família já tem princípios, já tem valores, já tem a sua religião praticada, já tem ali, as suas preferências, a sua realidade econômica, política. Então, quando o ser humano nasce, olha bem, é anterior até à racionalidade do ser humano. Quando você nasce, você já está em meio a fatos sociais, a regras, a fenômenos, como o certo, o errado, o pode, não pode, o deve, não deve. Quando você nasce, e aí você percebe, em uma sociedade patriarcalista, machista, aquela diferenciação. O homem pode tudo, a mulher não pode nada. Fazendo esse paralelo aí com o dia da mulher. O menino que namora demais é o cara, o pegador, o namorador. Mas a menina não pode, para não se transformar, na vulgar. Entende? Então, isso na perspectiva de Durkheim, são fatos sociais. Quando o ser humano nasce, ele já nasce em meio a princípios que é anterior, é antes da chegada dele. Ok. Então, a gente sabe que ele é coercitivo. Se fizer algo contrário àquilo que a família colocou como ordem, sofre as punições. E automaticamente, para ser um fato social, precisa ser anterior ao indivíduo. Ok. E ele é geral. Para ser um fato social, ele tem que alcançar todos. Todos. Algo que é regra não pode ser para uns e outros ficarem fora disso, como acontece em nossa sociedade. Uns cometem crimes e pagam, outros cometem e não pagam. Uns roubam uma galinha, que é errado, plenamente errado, e fica 10 anos na prisão. O outro desvia dinheiro público, que vai gerar também um caos na saúde, como a gente está vivendo também em meio ao Covid-19. Um outro fator que é o caos na saúde pública, falta de respiradores, falta de UTI, aumento dos remédios, dos preços, congestionamento de ambulância nos hospitais, falta de profissionais, ok? Por conta também do desvio. O coração do mundo faltar oxigênio.
Um absurdo isso no norte do Brasil. Então falta de fato aí que as regras sociais sejam para todos. E na perspectiva de Durkheim, para ter um fato social, para você ter uma sociedade plenamente organizada, você precisa ter a coerção, você precisa de fato que esse desafio, que essa ideia, que esse projeto seja anterior e que sirva para todos. Pronto. Então, nessa perspectiva, Durkheim quer dizer o que, minha gente? Galera do Expert. Na perspectiva, o pessoal do chat, bora comentar isso aí. Nessa perspectiva de Durkheim, quem é que forma o contexto da comunidade? É a sociedade que vai formar o indivíduo ou o indivíduo que vai formar a sociedade? Quem é que forma esse agrupamento, essa organização? Na perspectiva de Durkheim, quando a sociedade ela cria as regras, ela está formando um caráter nos seus indivíduos e nos futuros, ou os futuros indivíduos dessa sociedade. Ou seja, na perspectiva de Durkheim, o fato social é relevante porque a sociedade ela vai criar o indivíduo que ela quer. A gente percebeu de fato que isso não é 100% uma regra, mas na perspectiva de Durkheim, a sociedade organizada ela vai seguir e servir de padrão para os seus indivíduos. Gente, isso aqui é questão de Enem. Toda alternativa, lá numa questão de Durkheim, que vier do geral para o indivíduo, do maior para o menor, está correta. Porque na perspectiva de Durkheim, a sociedade, que é o conjunto desses indivíduos, a Constituição, os direitos, os princípios e valores, vai criar um indivíduo. É como se, na verdade, esse indivíduo não tivesse muita participação. É como se o papel desse indivíduo fosse um pouco nulo, porque as regras já foram criadas. Por isso que Durkheim, ele é contra a greve, sabia? Vocês acham que a greve é importante para a melhoria das classes? Eu vou botar greve, vou botar também, paralelo a isso, os movimentos sociais. Vocês acham que os movimentos sociais, que a greve, por exemplo, que é um movimento social operário, é relevante, é importante? Comente aí no chat, comente aí. Você acha que a mulher teria, de fato, os direitos que foram conquistados se não fosse o movimento feminista? Você acha que o meio ambiente, apesar de todo desgastado que está hoje, não estaria pior se não fossem os movimentos ambientalistas? Você acha que o negro, com todo o processo de escravidão, teria seus direitos, inclusive o crime racial, como extremamente intolerante, extremamente nesse sentido, vamos dizer assim, hoje passível de penas duras? O crime de discriminação étnica racial é imprescritível e inafiançável. Será que teria esse direito hoje se não fosse a luta do negro, o movimento do negro? Será de fato hoje que, se a gente não tivesse o movimento dos trabalhadores, as leis que foram criadas por Vargas já não teria sido extinta, ou a própria legislação trabalhista de Vargas aconteceria se não fosse o movimento dos trabalhadores ali na década de 20? A primeira greve dos trabalhadores no Brasil, ela foi em 1917. Vargas exatamente estudou e percebeu a necessidade de criar uma lei trabalhista por conta de uma luta e de uma necessidade manifestada através de uma greve em São Paulo. Ok? Então, nesse sentido, eu quero dizer para vocês a importância. Se não fosse o movimento hip hop, se não fosse o movimento dos skatistas, o skate, a prática esportiva do skate não seria olímpico como vai ser agora. Então, o movimento social, a gente vai pegar um assunto sobre esse tema específico, né?
Vamos pegar uma aula de movimento social, os movimentos sociais. Entende? Mas Durkheim vai dizer que esse movimento social, que essa greve, ele vai atrapalhar. Era como dissesse o seguinte: olha, eu sei que vou ganhar R$1.000 para trabalhar 8 horas. Se eu sei que eu vou ganhar R$1.000 para trabalhar 8 horas, não cabe que eu reclame. Eu tenho que seguir uma ordem que foi estabelecida por aquela empresa ou pelaquela sociedade. Imagine. Mas quem elabora muitas vezes essas ordens é o que Marx vai chamar, né? É essa elite. E a elite é burguesa. E a burguesia tem os seus próprios interesses, que nunca foi beneficiar o pobre, o pequeno. Então, na perspectiva de Durkheim, uma greve atrapalha, bagunça a sociedade. Nesse ponto, o Karl Marx é totalmente contrário a Durkheim. Marx vai dizer que a greve é o caminho para um melhor desenvolvimento do operário, para buscar uma justiça social. Como é que eu posso dizer que Karl Marx não presta? Como é que eu posso dizer que Karl Marx é do demônio? Como é que eu posso dizer que Karl Marx era preguiçoso? O movimento social, a greve, a união dos indivíduos é o que faz o desenvolvimento da sociedade. Então, na perspectiva, como o Durkheim, né? A ideia dele era a sociedade formando esse indivíduo. Então, essa participação do indivíduo direta, vamos dizer assim, né? Em greve, em movimento, atrapalharia, mexeria na ordem social. Karl Marx vai dizer: epa, tem que mexer mesmo, tem que fazer acontecer mesmo. Por isso que ele vai escrever lá o Manifesto Comunista. Muito mais do que uma ideologia socialista, Marx ele é um despertador para que o homem reconhecesse a sua condição de desigualdade e lutasse por uma vida melhor. Tá? Maravilha. Gente, show de bola, gente. Isso não é uma aula, né, velho? Isso é uma live, né? Isso é uma live, isso é um show. Ok aí? Pessoal do chat, tudo ok com o Durkheim? Show de bola, gente. Luxo da Bahia. Eu pergunto assim, luxo, pronto, já foi. Durkheim é contra a greve, porque atrapalharia as regras sociais criadas por instituições. Só ostentação, luxo, e isso. E a Marx vai dizer: epa, olha aí, o Enem vai vir, tentando colocar vocês aí em uma situação de contradição, tá bom? Então, a sociedade forma o indivíduo. Ok. Aí, antes de Marx, bora ver esse cara aqui, ó, Max Weber. O geral, falei, o fato social, ele tem que ser coercitivo, né? Ordem, tem que ser anterior. O indivíduo já nasce com aquelas regras formadas. E o geral, Brenda, é que tem que alcançar todos. Toda a sociedade. O geral, ele alcança todos. Não pode um grupo ficar fora daquelas regras, o que atrapalha o desenvolvimento social. Foi exatamente o que eu falei. Uns cometem crimes e pagam. Outros cometem crimes e não pagam. Entende? Ele precisa alcançar toda a sociedade, Brenda. Valeu, e é isso aí. Ok. Vamos lá. Max Weber. Weber, ele começa a pensar o seguinte. Ele analisa a sociedade e percebe que é muito mais. Alguém quer entrar aqui? Como é que eu faço aqui? Vou adicionar aqui, né, Arthur? Ok, maravilha, show de bola. Vamos lá, olha bem. Na perspectiva de Weber, também que é contemporâneo, né?
Mesma época ali, Durkheim, Marx, eles batiam um papo, né? Por ali, saía e tal. Mas Weber, ele vai dizer o seguinte: olha, eu discordo de Durkheim, porque tudo que existe é uma inquietação do indivíduo. Olha, eu adoro esses pensamentos, porque os caras, eles começam a entender. A ideia é estudar a sociedade. Todos eram sociólogos, só que cada um partia de um ponto diferente. Tem um livro de Max Weber que vocês deveriam, inclusive, até ler em um momento aí. O nome do livro é A Ética Protestante. Vocês vão ver esse livro na universidade. Todo mundo aqui vai pegar, seja lá qual for o curso, primeiro semestre, vai pegar lá Introdução à Sociologia e também à Filosofia. E quando vocês pegarem Sociologia, o professor vai passar: olha, leiam esse livro, eu quero lá uma análise do livro. Quem puder ler agora, já vai sair na frente na universidade. Essa disciplina vai estar já praticamente aí luxo, tá? A ética protestante e o espírito do capitalismo. Na perspectiva, para você entender Weber, para ele, olha bem, o capitalismo não surgiu exatamente no século XVIII, como a gente estudou. Como eu dou minha aula de Revolução Industrial, né? Eu falo que o capitalismo ele vai surgir exatamente ali na Revolução Industrial. Só que eu falo para meus alunos que o espírito do capitalismo, que a necessidade de acumular riqueza, de obter maior lucro, não começa no século XVIII. Começa exatamente no século XVI, na Reforma Protestante. Vocês já estudaram a Reforma Protestante, né? Já estudaram. E vai estudar esse ano com o Xande, o cara aí da geral. Mas bora lá. Quando Calvino ele vai ser contra a Igreja Católica no sentido de que também de acumular riqueza. A Igreja Católica dizia que acumular riqueza, né? Era usura, era pecado, é coisa do demônio, né? Dizia isso. Aí Lutero vem, né, contrapondo isso, dizendo que a salvação é pela graça, pela fé, que a fé não vem apenas de homens, a fé é de ouvir a Deus. Então o homem precisava ouvir a Deus através da leitura da Bíblia, que precisava ser traduzida, né, na língua de cada povo, porque a Bíblia só era escrita lá em latim, poucas pessoas conheciam latim, né? Ok, então Calvino vai dizer: epa, Deus em nenhum momento disse que é pecado ser rico, como é pecado ser pobre. Olha Weber aí, analisando. Calvino vai dizer: o problema não é ter dinheiro, é o dinheiro ter você. O problema não é ter o dinheiro, o problema é o dinheiro administrar o homem, que é o que a gente está vendo na sociedade, né? Muitas pessoas sendo guiadas pelo dinheiro, quando é você que deve administrá-lo, utilizá-lo de uma forma benéfica para ter qualidade de vida e pelo fator humano, tá? O dinheiro não é o problema. O problema é como você administra esse dinheiro. Então, quando as pessoas começam a observar esse outro lado, começa a nascer o espírito do capitalismo. Olha, rapaz, Tiago disse que não tem problema nenhum o dinheiro. Então aí eu vou começar agora a trabalhar mais forte para ter o dinheiro e utilizá-lo de uma forma através do desenvolvimento, para melhorar. Tal. Então, muita gente ali começa a querer entrar nas expansões marítimas, ter o mercantilismo, acumular riqueza, e é exatamente essas pessoas que começam as primeiras fábricas, ou os descendentes dessas pessoas com aquela ideia, começa lá a família de Henry Ford, por exemplo. A família de Henry Ford toda foi desenvolvida a partir desse pensamento. Por isso que as primeiras indústrias eram de cristãos protestantes. As primeiras fábricas da Inglaterra eram de cristãos. Porque não é simplesmente por conta da fé,
É porque eles entendiam que não tinha problema nenhum em ser rico, em ganhar mais. Tá? Então, Weber, ele vai dizer o seguinte, olha, a ação do indivíduo foi e continua sendo o fator mais importante para o acontecimento histórico. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, tudo isso aconteceu por interesse, pela ação do indivíduo. Se os Estados Unidos não tivessem aquele interesse de sair com uma potência como saiu na Primeira Guerra Mundial, se a Alemanha não tivesse, de fato, entrado na Polônia, ou invadido o território lá na África, que já pertencia naquele neocolonialismo já à França, o resultado talvez poderia ser outro. Então, o que Weber vai dizer que a sociedade, ou que a comunidade, ela é movida não pelo fato, mas pela ação social. Se eu falei de fato social, eu falei de Durkheim. Se eu falei de ação social, eu falei de Weber. Gravem isso. Faz assim, ó, um mapa mental e associe Durkheim ao fato e Weber à ação. Então, na perspectiva weberiana, aquela revolução ou reforma protestante aconteceu pela ação do indivíduo em contestar aquela forma, vamos dizer assim, extremamente arrogante, né? E ditadora da própria Igreja Católica medieval. E aí, o que ele vai dizer? Olha, para ter uma ação social, tem que ter o quê? Uma motivação. Ninguém vai fazer nada sem uma motivação. Vocês estão aqui, movidos primeiramente por uma motivação. Eu vou assistir a melhor aula de sociologia, vou ver lá Tiagão, porque eu tenho certeza que aquela aula é inspiradora e vai me ajudar a desenvolver uma redação legal, a acertar as questões não só de sociologia, né? Mas tem muita história aqui na aula também, de filosofia e por aí vai. Eu preciso alcançar o meu sonho. Carlos Drummond de Andrade diz que o mais importante não é sonhar, é transformar o sonho em realidade. Mas para transformar o sonho em realidade, você precisa começar. Vamos chegar lá. Motivação, que é uma ideia, é um pensamento que vem de dentro para fora. É um pensamento que vai te dar coragem, substância. O teu combustível. Precisa ser a motivação. Para você estar aqui, essa manhã, desafiando, aula online e tal, toda essa mudança é superação. E só supera quem é motivado a alguma coisa. Tá bom? Então, o Weber vai dizer que primeiro, o ser humano, para fazer uma ação, ele precisa ser motivado. Eu sou motivado a fazer algo. E essa motivação vai conduzir para uma ação social. Então, toda ação ela tem como anterior uma motivação e como algo posterior, o que? Efeitos. Toda ação tem uma, ó Elan, ó de Elan e agora, ó química. Toda ação tem uma reação. Português, toda causa tem uma consequência. E na sociologia, dentro do aspecto de Weber, a ação social ela vai provocar efeitos. Quando a sociedade resolve criar uma ideia patriarcalista, qual é o efeito disso? Discriminação das mulheres. E os efeitos disso? Feminicídio, abandono, violência. Bora lá para o nosso dia a dia? Vamos parafrasear agora Weber. Há um desprezo pela zona rural. Você percebe muito isso no Brasil, né? A partir de 50, de 60, até 60, quando o JK vai assumir aí, vai deixar
é o ápice, né, do governo dele, Brasília e tal, e ele constrói aquela época ali, chamada, né, a época da industrialização do Brasil em peso, uma época, por exemplo, de Brasília, a época do plano de metas. Você vai ter que agora, o êxodo rural muito forte no Brasil, né? Sair do homem do campo para a cidade. Só a partir de 60 que a população urbana ultrapassa a rural. Então, o X da questão agora é a cidade. É o mundo urbano. A indústria. O automobilismo. E o campo começa a ficar desassistido. Sem água, sem escola, sem estrada, sem posto de saúde. A população rural vai fortificar mais ainda a ideia de sair do campo para a cidade. Aí você vem para a cidade. Quem vai plantar? Vai faltar trabalhadores rurais. Essa cidade não tem aquela capacidade estrutural para abrigar tanta gente assim. As empresas não vão dar emprego para todo mundo. E aí? Começa a ter um inchaço na cidade. Esse inchaço na cidade vai proliferar. Os sem-tetos, aumentar a violência, empregos informais, são aqueles não reconhecidos, como a carteira de trabalho, onde o trabalhador trabalha avulso, ou subempregos, tudo porque uma ação despejou o campo. Então, automaticamente, isso vai gerar efeito. Isso aí cabe em qualquer redação de vocês. Você tem um esquecimento, uma escravidão, processo colonial, 400 anos de escravidão. Acabou quando a Lei Áurea foi publicada no final do século XIX, 1888. Aquela lei significou o fim do preconceito? Acabou a discriminação com aquela lei? Acabou a desigualdade étnica com a Lei Áurea? Respondam aí. Respondam aí no chat. A Lei Áurea significou o fim da desigualdade? O fim do preconceito? A Lei Áurea trouxe consigo um projeto de valorização, de indenização ao negro, ou a restituição pelos 400 anos de escravidão? E aí, ao efeito, Weber também está certo. A escravidão, olha como você pode desenvolver um tema desse a partir de Weber. A ação cometida durante o processo colonial, cujo interesse era tão somente lucros, e muitos senhores de engenho, para que vocês saibam, ganhou mais dinheiro, muitas vezes até com tráfico negreiro, do que com o próprio açúcar. A pressão sobe, né? A pressão sobe quando a gente toca nesses assuntos sociais. Sociologia é isso, né? Tá? O que Weber queria dizer é isso. Quem constrói a sociedade são os indivíduos. Qual era a motivação? Lucro. Qual foi a motivação de conquistar o Brasil? Foi de melhorar? Os portugueses, quando vieram para o Brasil, a ideia era o quê? Primeiro, né? Servir de pontezinha ali até a Índia. Depois começa a colonização. Mas qual é o objetivo dos portugueses da América? Melhorar, investir, buscar uma harmonia entre os povos, compreender a cultura indígena, respeitando-a, preservando-a. Não, cara. O objetivo era a exploração. E hoje estamos pagando um preço muito alto. Significa que, durante o processo da ação, que é
de fato, posterior à motivação, isso vai surtir um efeito. Se você estuda, está batalhando, está lutando, automaticamente isso vai provocar efeitos. Eu estava lendo ontem, né? Karnal, eu sou historiador também, e filósofo, ele vai dizer, né, que sorte é o nome que os preguiçosos dão lá, aqueles que têm lutado, né, pelo seu bem-estar, pelo seu desenvolvimento. Então não existe sorte, existe esforço, coragem, desafio, superação. Quem me segue no Instagram viu lá que eu postei isso ontem, viu? Então a ideia é essa, cara. Vai dizer, poxa, Brenda passou lá e mede por sorte. João passou lá, foi que nada, cagada. É assim que fala, né? A Larissa passou lá, hoje é uma juíza, sei lá, promotora, que nada. Não, cara, esforço, motivação e a ação de estar aqui vai repercutir de uma forma positiva para vocês. E aí eu chamo a atenção para isso. Uma das frases mais perfeitas que eu já ouvi em toda a história. As pessoas querem o que tu tem, mas não quer pagar o preço que tu pagou. Thiago Senna, viu? Bota lá Thiago Senna do lado, viu? Tô brincando, não é minha não, viu? É uma filósofa britânica. Mas Thiago Senna que foi inspirador. As pessoas querem ter o que tem, mas não quer pagar o preço que tu pagou. E é verdade, cara. Toda ação, ela gera uma reação. E a ação de quem estuda são bons resultados. Ok? Como é que não dá para entender Weber? E Weber, nessa perspectiva, ele é contrário a Durkheim. Durkheim diz que a sociedade forma o indivíduo. Mas para Weber é o contrário. O caminho é o inverso. Inversamente proporcional. Tá? É o indivíduo que forma a sociedade. Tá? Ok. Maravilha. Eu vou pedir a Arthur aí. Arthur, meu parceiro, por favor. Uma aguinha aí pro seu mestre. Viu? Legal. Minha gente, olha bem. Falamos de Durkheim, falamos de Weber e agora vem esse cara. Um dos mais cobrados nos vestibulares, Enem. Quando, houve essa mudança política para a direita, Marx é muito mal interpretado. Então, geralmente o pessoal ligado aí à direita, eles não gostam muito de trabalhar esses temas de movimento. E eu entendo também que há um fator ideológico nas provas que são feitas, no Brasil. Eu acho que não deveria ser assim, mas eu acho que isso existe, e a gente precisa entender. Então, poucas questões de Karl Marx têm caído no Enem, mas é um dos sociólogos, um dos pensadores mais comentado nesses últimos aí 150 anos, tá? Marx ainda ele fala muito nos dias atuais e ainda é muito mal interpretado, porque vê Marx como inimigo do desenvolvimento, vê Marx como um preguiçoso, as pessoas veem Marx como um baderneiro, e tá errado, velho. Não siga essa maioria, não. Essa maioria nem sabe quem é Marx. Eu só aceito que o indivíduo critique alguém quando conhece essa pessoa. Quando eu percebo uma conversa fugindo da racionalidade, eu paro. Eu gostava muito de questionar no Facebook, até uns 4 anos atrás, depois eu parei. Não, eu falei não. O meu tempo é muito precioso. Eu estudei um bocado para chegar até aqui. Não dá para conversar muito com uma pessoa que você fala assim, e aí, velho? Porque Marx era preguiçoso, porque Marx favorecia aí a baderna. Vem cá, velho, tu já leu o que de Marx, velho? Vem cá. Tu já leu o Manifesto Comunista? Não. Tu já leu Ideologia Alemã? Não. Tu já leu o Capital? Não.
Ó, velho, então na moral, bicho, me esquece. Dá um tempo aí. Ah, eu não tenho mais paciência, não, bicho. Ah, não tenho mais, não. Sinceramente, eu não tenho mais, não. Não dá, não. Esse dia o cara comentou em um grupo que a corrupção, que o descaso social, que esses atos aí de paderneiros, de Estado sem lei, foi Marx que criou. Aí, era meia-noite isso, bicho. Eu tinha que acordar no outro dia, 6 horas da manhã para dar aula. Mas eu não aguentei. Nesse dia eu não aguentei. Aí eu tive que falar um pouco. Aí eu escrevi um texto pequenininho. O resultado, o efeito disso foi que o cara veio me pedir desculpas. Porque falou sem conhecer. Critique, mas com fundamento. Olha o que Marx vai dizer, velho. Surge o capitalismo, né? Século XVIII. Liberdade, igualdade, fraternidade, pá. Não tem mais escravidão, estou livre. Só que agora, a forma de exploração muda, suaviza, aliena. Ou você acha que acabou a exploração? Ou você acha que não nos prende mais, tanto fisicamente quanto psicologicamente, ideologicamente? Quanta gente estão presa, por exemplo, aí, a alienação, uma ideologia voltada, inclusive, também na tecnologia, que não lê mais, que não estuda mais, e que só faz o Ctrl+C, Ctrl+V. Uma gente que reproduz e não cria. E a prova disso é a desvalorização que o nosso país tem dado muitas vezes aí à ciência, à educação. Porque se você quer uma melhora, quer um desenvolvimento, quer libertar, eduque, invista. Educação não pode ser vista enquanto despesa. Educação é o maior investimento que o Estado pode fazer para o seu povo. Aí vem esse cara aqui, o Marx, casado, o sogro era patrão, e ele vai analisar a sociedade. E ele vai dizer, olha, esse estilo de operário aí, essa nova relação social de patrão, né? Porque as pessoas agora saem do mundo do artesanato e entram lá na maquinofatura, né? Da manufatura vai para a maquinofatura. E aí todo mundo agora está nos seus galpões. Galpão da empresa lá, o sistema fabril, né? Antigamente todo mundo fazia tudo, agora você vai ter a mão de obra seriada, cada um no seu lugar, cada um colocando lá, né? Um utensílio, uma parte lá do calçado, um pinta, um cola, um bota o cadastro, um bota a etiqueta. No final do processo, você nem sabe o que você fez. Alienação. Aí vamos acabar com a mão de obra escrava. E o trabalhador agora ele precisa ter um salário. Porque o patrão era bonzinho? Não. Porque se eu tenho um produto e não tenho quem vai consumir, quebra. Então, a mão de obra assalariada é exatamente um projeto capitalista. Você tem que ter o consumidor. Você não pode deixar muito produto no estoque, senão vence, quebra, desatualiza. Por isso que vocês ouvem todos os dias. Ou lê aí na internet, né? Black Friday. Miséria, você está ouvindo uma música ali, ou um vídeo no YouTube, o que tem de anúncios de comerciais ali, não é brincadeira. Então a ideia é o sistema, propaganda, merchandising, marketing, que vai ser depois lá chamado de indústria cultural. A ideia é vender, a ideia é transformar tudo em cifras, em dinheiro. Então esse trabalhador agora deixa de ser escravo e passa a ser agora um operário. Só que você acha que o que ele vai produzir realmente é justo? Aquilo que ele vai receber é justo pelo que ele de fato trabalha? É proporcional?
ele vai receber de fato um salário condizente ao que ele produz durante o mês? Não. Então vem a exploração do trabalhador. Só que agora, não. Agora eu sou livre para ganhar meu salário, comprar minha moto, minha casa. Quanto tempo vai durar aquele trabalhador que ganha um salário mínimo para comprar uma casa própria? Às vezes morre e não tem uma casa própria. Todo mundo enriquece e ele não. E aí Marx começa a entender que a sociedade era movida pela luta de classes. Isso em todas as épocas, não só no capitalismo. Ele vai ver lá, na história antiga, ele vai ver, né? Você tinha um senhor, você tinha um escravo. Vem lá a Idade Média, você tem um senhor e você tem um servo. Então, essa desigualdade de que tem mais, tem menos, é o que vai gerar os movimentos, o desenvolvimento, a briga na sociedade por mais espaços. Então, Marx vai dizer que o motor da sociedade é a luta de classe, que sempre teve isso, e que no capitalismo não acabou não, aumentou, só que foi de uma forma disfarçada. O trabalhador, o escravo, né, apanhava, não tinha direito a nada, era o pão só e o pano ali e pau, 3P, o pão, o pano e o pau, tá? Apanhava muito, não recebia um salário. Aí ele passa agora a ser um trabalhador assalariado, tem o seu salário, mais um salário que vinha depois de 14 horas diárias de trabalho, como era a vida dos trabalhadores da primeira fábrica lá na Inglaterra. Lembra do movimento? Qual foi o primeiro movimento de luta dos trabalhadores para reconhecer seus direitos na Inglaterra? Alguém lembra daquele movimento de quebra das máquinas na Inglaterra? Qual foi o nome daquele movimento? Alguém lembra aí? Isso! Começa com L. Ludismo. Perfeito! Movimento ludista. Provando de fato que a exploração do trabalhador era muito grande. Mulher trabalhava mais do que homem, recebia menos. Os filhos morriam muitas vezes nas fábricas, colocando lá o braço naquelas centrífugas, nas máquinas muito grandes lá a vapor. Então, trabalhava muito, recebia um pouco, mas comprava lá a farinha, ia comprar lá o relógio, ia comprar lá a camisa. Então isso aquecia a indústria. Para ter capitalismo, uns têm que ganhar mais e outros menos. Há uma desigualdade, mas a necessidade de ter um trabalho, de receber algo, de um dia poder sonhar em sua casa própria. Olha, trabalhando, vou juntar aqui um dinheiro, vou comprar amanhã. Aquele sonho foi alienando as pessoas. E outra coisa também que vai alienar muita gente, que aliena hoje, que Marx chamava a atenção, a religião. Ele vai dizer que a religião é o ópio do povo, que é ópio, é uma droga, muito produzida na Índia, naquela época ali, né, da conquista da Inglaterra na Índia. O ópio. Quantas pessoas matam e morrem em nome de uma religião? Porque Deus nunca mandou matar nem destruir que eu não recebesse. E a religião, ela vai criar essa ideia de esconder as questões sociais, a desigualdade, a fome, a miséria. Ou seja, não está certo, o homem é digno do seu salário, todo trabalhador é digno do seu salário. Quem trabalha, Deus ajuda. E não mostra o outro lado da exploração, o outro lado da desigualdade, o outro lado das injustiças trabalhistas. E Marx vai falar, ele não fala de uma religião específica, ele fala de forma geral. A religião não abre os olhos do trabalhador para as questões sociais. Então o capitalismo vem e não acaba aquela desigualdade, pelo contrário, ele vai aumentando as diferenças, o distanciamento daquele que vai produzir e daquele que é o dono da fábrica. E aí Marx vem dizer da luta de classes, ele vai dizer dessa relação de trabalho que surge agora entre a burguesia, que era, né, os proprietários, e o proletariado.
E vem a palavra exatamente aí agora, ideologia. O que é ideologia? Quem mais vai esclarecer, que é até um tema da gente também, ideologia, é Marx. Ideologia para Marx é a ideia de camuflar, a ideia de ideologia de Marx é a ideia de esconder a realidade. É o mascaramento da realidade. Como diz Marlene Chauí, é aquilo que você deve ver, entender, mas que não deixam você ver nem entender. É aquilo que Edson Gomes, grande Edson Gomes, baiano, regueiro, raiz. Sou fã de reggae, viu, gente? Sou fã de reggae. Não existe o melhor estilo musical para sexta-feira você relaxar depois de uma semana de estudo, de trabalho, do que o reggae. O reggae relaxa, né? O reggae raiz. E Edson Gomes fala, tem muitas coisas que a escola fez questão de esconder. Que é isso? A ideologia. Para não despertar uma sociedade. Para não ver ou achar que tá tudo beleza. A mulher já chegou no seu lugar. Todo mundo no mesmo nível. Brasil, um país de todos. E aí, automaticamente, quando você vai ver as especificidades, você vai ver que não é bem assim. Que a fome ainda mata no mundo. Que a sede ainda destrói muitas famílias, muitos sonhos. Que a violência está aí por todo lado. Quer seja física, quer seja verbalizada, quer seja a partir da instituição. Tá? Então ele vai colocar isso. Na perspectiva de Marx, ele vai dizer, epa! O que Marx quer dizer, epa, trabalhadores, gente, vocês agora recebem um salário mínimo. Ninguém mais agora é obrigado a ficar no lugar o tempo todo, não. Você pode sair da empresa. Presta atenção. Antigamente o escravo apanhava, né? Mordaça, corrente. A corrente de vocês agora, o que Marx quer dizer, não é mais física, não. É ideológica. Vocês não vão apanhar mais de palmatória de chibata, não. Vocês vão apanhar agora ideologicamente, psicologicamente, para que vocês não percebam e não vejam essa exploração. O Marx foi errado em quê nisso aí? Em comprar uma briga com os grandes empresários. Não obstante a isso, o sogro dele, que é o maior dono da empresa na Alemanha, expulsou ele, deixou ele desempregado. Aí Marx foi viver com seus 7 filhos. 2 morreram. O fato de Marx ser namorador tinha nada a ver com a questão desse pensamento dele, uma questão pessoal. E quem ofereceu um lugar para Marx morar foi Friedrich Engels, o amigo dele que vai escrever lá, né, a origem da família, do Estado, da propriedade privada. Engels tinha dinheiro, então quem manteve Marx e a família foi Engels, que vai ajudar, inclusive, a Marx publicar um manifesto comunista. Então, eu vejo Marx como um despertador. Aí, esse cara do texto lá do WhatsApp que falou comigo, falou aí a exploração do trabalhador, como é que tá? E Marx não queria trabalhar. Eu falei, meu filho, quem é que vai alertar o trabalhador das mazelas, do destratamento que ele recebia? Quem vai falar daquilo, mas ele não sabia. É isso. Você sabe o que é mais-valia? A mais-valia foi um conceito que Marx deu para aquele proletariado que, na verdade, não recebia o que produzia. É o trabalho que João vai fazer, que Larissa vai fazer, que Hélio vai fazer, que Brenda vai fazer e os demais, mas não vai ser remunerado. O cara trabalha 30 dias na Ramarim, um exemplo. E um dia de trabalho dele, ele produziu o suficiente para pagar o seu salário. 29 do mês agora, ele vai trabalhar para o patrão. O nome disso é mais-valia. Imagine se eu não soubesse disso e eu entendesse, por exemplo, que o salário que eu ganho na escola
ou no meu trabalho, é realmente o que eu produzo. Então eu automaticamente me tornaria um ser humano alienado. Os trabalhadores que trabalhavam nas fábricas 14, 15 horas, o cara trabalha demais, chega em casa, ele vai assistir a aula de Thiago Sena, ele vai assistir lá um programa, lá um jornal crítico, ou ele vai pegar lá no WhatsApp o texto lá, copiou, nem leu. E às vezes até fake news. Pega ali e joga. Pega um acontecimento de 8 anos atrás e coloca como se fosse hoje. Um menino desaparecido, de vez em quando acontece isso, né? Pega lá a imagem de alguém desaparecido de 8 anos atrás e coloca hoje como se fosse atual. Não leu, não procurou saber, não investigou. Então Marx ele vai dizer que o capitalismo ele aliena. Quando você vê lá, né? A mulher adora isso, né? A menina adora. Minha esposa que o diga. Porque lá em casa deve ter... Tem uma parte lá que guarda sapato lá. Ela deve ter uns misericórdia. Eu já perdi as contas. É mais de 60 pares de sapato. Eu só tenho 2, né? É o do Baba, que eu dou aula. É o mesmo que eu vou correr. É o mesmo que... eu só tenho 2. Um ali para um casamento, um negócio desse assim. E pega aquele ali mesmo aí da aula. É assim, a gente é assim, né, João? Mas aí que está a diferença. E também isso é fruto de uma sociedade capitalista. Há o consumo e há o consumismo. E há uma diferença desses dois. O consumo é quando você compra porque você precisa. Para atender a necessidade. O consumismo é um exagero disso. Esses dias eu estava em casa, né? Aí eu fui arrumar lá em casa e tal. E aí eu passei assim a mão e derrubou uma caixa de sapato. Aí minha esposa veio para ver o que era. Aí ela falou, meu Deus do céu, eu nem sabia que eu tinha esse sapato. Aí eu falei, bicho, isso é o cúmulo do absurdo mesmo, bicho. Isso aí é o cúmulo do consumismo. Gente, imagina, gente do céu. Ô meu pai do céu, se caiu o meu, eu já sei, aquele lá é o único, é o do Baba, né? Então, o que acontece disso aí, né? Então é isso. Então, na verdade, assim, a gente é bombardeado, né, velho? É na internet, nas redes sociais, e aí a galera tal. Eu não preciso, mas eu comprei um carro 2021, mas em outubro de 2021 já lançou 2022. E automaticamente temos que trabalhar mais para pagar mais. E isso é uma estratégia, como, por exemplo, a ideia de marketing, propaganda, promoção, para você comprar e alimentar. Quando você produz e não vende, acontece o que aconteceu em 29, no crash, a crise das bolsas de valores, a quebra lá da Bolsa de Nova York, a grande crise econômica, porque os norte-americanos produziam muito e a Europa se recuperava de uma guerra. Então a Europa não comprava como comprava antes. Então você vai ter uma superprodução norte-americana. E o resultado disso? Crise do capitalismo, efeito no Brasil. Tá bom? Vocês dão risada, né? Vocês dão risada aí, viu? É bom dar risada da miséria dos outros, viu? A miséria, tá aí meu cartão lá estourado lá. É sapato, relógio e bolsa. Nunca vi um negócio desse na vida. Viu? Ok. Então, gente, a ideia é essa, tá? Então, falei de luta de classes. Falei de mais-valia. Falei da luta dos trabalhadores, ou do despertamento marxista para os direitos, para que esse ser humano busque uma superação. Eu falei de Marx. E eu falo que o marxismo ele foi o pai do materialismo histórico. Na perspectiva de Marx, tudo é matéria. Nada do que nós precisamos está fora daqui, não.
A nossa realidade é a matéria. Para Marx, o mundo ele não era um mundo tão somente aí, vamos dizer, fundamentado numa ideia. O mundo era matéria. A matéria. É isso aqui, ó. A sua condição social é resultado da luta de classes. E o homem, na perspectiva de Marx, era valorizado a partir também da sua classe econômica. Para Marx, é o econômico que vai definir a sociedade. Para Marx, não é o indivíduo, não é a sociedade, mas é o econômico. O fator econômico, na perspectiva marxista, é o fator definitivo da sociedade. Todas as outras questões, religiosa, cultural, política, vêm abaixo da econômica. E se você observar, você vai ver também que tem um fundo de verdade disso aí. Eu ouvi várias pessoas falarem isso aí, é um ditado popular, que você vale o que você tem, não o que você é de fato. E quantas vezes temos sido alvos e nós percebemos esse tipo de preconceito. Chega um cara lá para comprar lá uma roupa de Corolla, né, de gravata e paletó. Ah, não. O vendedor até, né, deixa de atender o outro lá mais humilde para atender o cara que parece que tem dinheiro. Então, a ideia do estereótipo, a ideia, né, desse mundo padronizado na perspectiva econômica. Tá bom? Então, gente, falei de Marx, eu falei de luta de classes, de movimento social. Quando ele faz lá o movimento ou o livro, com a ajuda de Engels, o Manifesto Comunista, Marx está dizendo, galera, despertem, lutem, acordem. Esse salário mínimo, e o nome do salário é salário mínimo. É exatamente para você ter ideia de que é o mínimo daquilo que o ser humano deveria receber. Pelo que ele faz, pelo que ele produz. Ele não está dizendo que o ser humano tem que ficar em casa de braços cruzados. Aí ele seria preguiçoso. Mas ele está dizendo que o que ele recebe não é proporcional ao que ele produz. E com isso vai ter, para ter capitalismo tem que ter diferença. Tem que ter essa dicotomia. Então a crítica de Marx é exatamente nesse sentido. Gente, acordem, despertem, venham para a luta. Há uma ideologia que quer empreender você de uma forma para vocês não pensarem no plano de fundo, não ver o que está por trás das telinhas. E infelizmente nós, vamos dizer assim, né, do mundo contemporâneo, nós somos muito influenciados nesse exato momento pelas redes sociais. Que pode ser de uma perspectiva positiva, mas também pode ser de uma perspectiva de gerar ali seres alienados virtual. Tá? Uma geração que não questiona. Às vezes eu olho a nossa cidade, Jiquié, né? Acho que a grande maioria aqui está em Jiquié, tem até outros em outras cidades também aí. Mas parece que nosso povo está meio anestesiado, velho. A carne está de R$42 e ninguém reclama. A gasolina está de R$6. Eu vim ontem de Serra Grande. Estava lá em casa no final de semana aí. Gasolina de R$6,10. E parece que né? Que quando não tínhamos essa fissura, ou quando de fato aí nós estávamos presos, não estou dizendo que as redes sociais não é bom, muito positiva, mas automaticamente tem nos acomodado muito. Ou alguns, que quando acontecia isso em uma época, as pessoas deixavam de comprar, iam para as ruas, e a gasolina está de R$6,10, pô. Gás de cozinha, R$90. Tá? Então, assim, o que Marx quer chamar a atenção é dizer, pô, o cara trabalha lá o mês todo, ganha R$1.050, não pode comprar 1 quilo de carne. Parafraseando Marx, é isso. Aí vem uma galera que não conhece. Desculpa aqui o termo, viu? Desculpa o termo aqui, gente.
mas não conhece porra nenhuma do cara e fala que o cara foi um crime para a sociedade. Que se Marx estivesse hoje aqui, que ele seria assassinado. Quem não vai gostar de ouvir Marx é exatamente aquela galera que quer manter o povo alienado. Há pouco tempo aí eu ouvi um cara falar para mim que o melhor para o Brasil seria uma ditadura militar. Pouco tempo aí, quando você vê uma revolta no Brasil, um problema aí, AI-5. Bota AI-5 de novo. Aí, sincero e honestamente, o historiador vai perdendo a paciência. E para a gente não entrar, em outros segmentos, a gente fica mais na nossa e conversando realmente com as pessoas que tiveram entendimento do assunto. Mas o professor, ele está sempre ouvindo e sempre questionando e apontando livros, indicações de filme para vocês observarem. Tiago, mas Marx defende ali o socialismo. O que Marx entende que para ele era o mundo perfeito é que para ter igualdade, a sociedade não deveria ser dividida por classe. Então subtende um mundo socialista. Que aí, na minha opinião, é uma visão utópica. Eu não vou nem dizer que é um erro. Eu não vou dizer que é um erro de Marx. Você sonha uma coisa, mas talvez não se enquadre no momento. Mas não é porque você está errado não, velho. Talvez não cabe no momento, talvez seria o melhor. Mas, de fato, não cabe no momento. Então, ele defende uma sociedade sem classe para que todos tivessem um acesso. Só que muitas sociedades, ou as que pensaram, ou que pegaram a ideia de Marx, não fizeram da mesma forma como Marx pensou. Assumiu as sociedades, como na Rússia, depois da Revolução Socialista, veio um cara lá desgraçado, filho da puta, o Stalin, matou Trotsky, assumiu a Rússia e fez as depurações stalinistas, matou todo mundo que era oposição a ele. Qual foi o momento que Marx mandou matar quem era inimigo ao pensamento dele? Então muita gente destoaram, fizeram a mutação com o pensamento do cara, como fizeram com Albert Einstein. Quem foi o grande descobridor e inventor da bomba atômica? Não foi Einstein? Mas Einstein criou a bomba atômica para quê? Qual era o objetivo da bomba atômica? Aula de Elan agora. Vou pegar aqui agora a aula de química. Ok? Qual foi o objetivo de Einstein? Produção energética. E o homem utilizou essa descoberta científica para quê? Para matar e destruir na Segunda Guerra Mundial. O errado foi Einstein? Ou Einstein foi extremamente violentado ideologicamente? Aí Hitler fez o que fez na Alemanha e disseram que foi baseado na ideia de Nietzsche. Olha que loucura, velho. A irmã de Nietzsche, em entrevista, disse que Nietzsche ficou depressivo depois que soube desse caso. O que Nietzsche fala é que o homem deve superar, que o homem deve ser o próprio super-homem, superando os seus limites. Mas Nietzsche não mandou o homem superar os seus problemas subjugando outras pessoas, não. O problema é meu, eu tenho que vencer os meus medos, os meus erros, a partir de mim. Não culpar os outros pelo meu fracasso. Foi exatamente o que Hitler fez. Então, muitos cientistas, como o próprio Darwin, foi muito mal interpretado, pô. E Marx tem sido muito mal interpretado. O que seria de nós, trabalhadores, operários, cidadãos e cidadãs, se não fosse o espírito do movimento, da luta, de vencer a alienação através dos nossos estudos? E na minha opinião, um professor de História de Humanas, a única forma que temos para
E superando isso, através da educação, que a gente pode ver um contexto mais específico da nossa própria história, do nosso próprio cotidiano. Tá bom? Minha galera, e aí? Show de bola, minha gente? Durkheim, que aula, né, Evelyn? Isso não é uma aula, meu gente. Isso é um show. É por isso que Thiago Senna tem carro de praia, né? Vai para Serra Grande descansar no final de semana. E vocês vão chegar lá, tá bom? Não tem como errar uma questão dessa, velho. Pode ter certeza que 2 questões vão cair no Enem. Deve ser em novembro, a gente está aí, né? Tomara que não mude isso, tá? Mas vai cair sobre essa base sociológica, envolvendo Comte, Durkheim, Weber e Marx. Olha, durante minha aula aqui eu indiquei vários livros. Vocês não são obrigados a ler tudo, tá? Mas pelo menos ter um conhecimento. O Manifesto Comunista. Outro livro top que até falei, de Engels. A Origem da Família, do Estado e da Propriedade Privada. O livro de Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. São literaturas que talvez não dê, né? Eu não vou ser individualista e achar que é só sociologia que vocês precisam. Tá? Mas eu vou puxar a sardinha pro meu lado, é lógico, tá? Então, quem puder ler, o Manifesto Comunista é pequenininho, umas 90 páginas só. Agora, o livro de Weber que é um pouquinho mais denso, tá? Umas leituras massas para vocês brincarem aí e lembrar da aula de Tiagão. Próxima quarta-feira, Paula deve pegar esses 2 horários. Que eu peguei o dela hoje e o meu, né? Então, de hoje a 15 eu volto com vocês aí com Sociologia no Brasil. Tá bom? Tiagão, e atividades pra gente de casa? Meu aluno fala assim, né? Do 6º ano. Professor, e atividade de casa? Eu falei, meu Deus, já está em casa já. Já está em casa, a atividade tem que ser em casa mesmo, né? Então, gente, vamos lá, tem um módulo. Eu acho que tem muitos alunos que não tem o módulo, mas vai lá na net, bota lá no Google, questões sobre a base sociológica. Já deu o capítulo 1, isso. Foi o capítulo 1 e o 2 de vocês. Perfeito. Hoje eu terminei o primeiro com Durkheim e iniciei o 2 com a sociologia marxista e a sociologia weberiana. Primeiro e segundo capítulo concluído com luxo. Respondam. Tem atividades lá, questões na internet sobre a base sociológica positivista e marxista aí e weberiana, tá bom? Valeu, galerinha. Obrigado pelo carinho. Tá? Ótima semana para vocês. É a aula da aprovação. Sempre assim, luxo. Qualquer coisa, já botei meu zap aí, fazendo uma questão, não conseguiu compreender, teve dúvida que praticamente não vai ter depois de uma aula dessa, mas pode me chamar. Só não depois das 10 da noite, que eu também preciso namorar, né? Eu sou filho de Jesus Cristo também, não joguei pedra na cruz, não. Tá bom? Valeu, galera. Um abraço para vocês. Ótima semana. Valeu!